Em relação à ordem cronológica, muitos teólogos acreditam que a Epístola aos Filipenses foi a oitava carta escrita pelo apóstolo Paulo. Mas logo no primeiro capítulo desta carta, uma de suas mais conhecidas mensagens nos chama a atenção. Quando lemos originalmente no idioma grego, ou seja, grego koiné, idioma em que todo o Novo Testamento, ou assim dizemos o Segundo Testamento, foi registrado, nós temos a seguinte frase e a seguinte pronúncia. Emigar tos em Christos, que to apophanin kerdos, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro? Antes que analisemos estas aparentemente paradoxais palavras do apóstolo Paulo, compete-nos efetivamente responder primeiramente por que os gregos chamavam Yeshua, Jesus, de Christos. Como surgiu este nome? Antes de mais nada, precisamos destacar que Christos nunca foi um nome próprio original do idioma grego, mas sim, Christos é uma tradução de uma palavra hebraica bastante conhecida. E esta palavra hebraica é Mashiach, ou seja, Messias, que significa o ungido. Portanto, Christos, como colocado pelo apóstolo Paulo e todos os demais autores do Segundo Testamento, equivale literalmente àquele que foi ungido. Esta expressão é a expressão correlata. E é interessante que nos dias do apóstolo Paulo acabou se tornando comum a expressão Jesus, o Cristo, que traduzindo significa Jesus, o ungido. Com o passar do tempo, nós temos as informações de que efetivamente a palavra grega Christos, digamos assim, passou a ser utilizada quase como um sufixo ou como um sobrenome de Jesus. Assim sendo, nós temos na história a composição do nome Jesus, Cristo, mas em grego se dizia Isus Christos. Se tornou bastante comum esta expressão, obviamente, mas o relevante é não esquecermos, queridos, que Cristo é a tradução para o grego da palavra hebraica Messias. Nunca foi o nome grego de Jesus. Agora, voltando à exegese de Filipenses 1:21, para mim o morrer é lucro. É interessante nós estudarmos uma breve exegese do grego original, porque a expressão, o verbo tosen, que significa viver, está no infinitivo. E se está no infinitivo, está indicando efetivamente uma forma nominal que faz referência ao viver diário, portanto, ao cotidiano. Então, para ele, Paulo, cada dia seria ótimo, seria maravilhoso, seria proveitoso se ele fosse vivido espiritualmente ao lado de Yeshua, ao lado de Jesus. Realçando desta forma que após a sua conversão, obviamente Paulo mudou a sua ótica, ele mudou a sua vida e efetivamente passou a divergir da ampla maioria das pessoas incrédulas na face da terra. Isto porque, naturalmente, 99%, se não mais, das pessoas incrédulas apega-se a esta vida que temos e, naturalmente, repele de qualquer maneira possível a proximidade da morte. Mas por mim, ou para mim, o viver é Cristo. Essa expressão é muito fácil de ser entendida. Doravante, a sua existência, agora como apóstolo, era demarcada pela constante presença de Yeshua, pela constante presença de Jesus, e que nele, em Jesus, em Yeshua, se concentravam não só todos os seus pensamentos, mas todos os seus planos, todas as suas aspirações e principalmente todas as suas esperanças e todas as suas certezas.
Até aqui, a frase de Paulo, de Filipenses 1:21, é bastante fácil de ser compreendida. E, evidentemente, é muito simples de ser compreendida até por pessoas que não são costumeiramente religiosas. Bom, o problema surge quando lemos a segunda parte de Filipenses 1:21. E esta parte no original grego está to ou to apofanin kerdos, que significa para mim o morrer é lucro. Efetivamente, kerdos no grego não quer dizer exatamente lucro, mas algo muito proveitoso. E é aqui que as palavras de Paulo começam a soar aparentemente um tanto paradoxais. Sim, como pode ser possível morrer um lucro? Já que nós temos um entendimento humano de que apegar-se à vida é um sentimento natural, uma tendência universal de todo o ser humano. O viver está enraizado tanto na biologia quanto na psicologia humana. É o que conhecemos costumeiramente falando de instinto de preservação. Por mais curta e desgastante que seja a nossa vida, sempre lutamos a qualquer custo para preservá-la. Portanto, qual sentido teria olhar a morte como algo proveitoso ou até como lucro? Ocorre que, ao apóstolo Paulo utilizar estas palavras, ele deixa primeiramente claro, numa exegese rápida, que ele não temia nem a vida, nem tampouco a morte. Mas, efetivamente, se nós olharmos um pouco à frente ali, justamente no capítulo 1 de Filipenses, só que agora no versículo 23, essas palavras de Paulo começam a soar um pouco mais compreensíveis diante do escopo espiritual. Isto porque o versículo 23 diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo. Não que isso signifique de forma alguma que ao morrermos, imediatamente vamos para o céu. De maneira nenhuma. Nós precisamos entender contextualmente este versículo, especialmente lembrando de que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Efetivamente, é isto que nos revela o primeiro livro das Escrituras Sagradas, Bereshit, que em hebraico significa no princípio, comumente nós o chamamos de Gênesis. Em Gênesis 2, versículo 7, há algo muito importante que pessoas muitas vezes passam sem perceber a natureza daquilo que está sendo revelado na palavra de Deus. Em Gênesis 2, 7 está escrito o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Prestem atenção. Primeiro elemento, pó da terra. Ele soprou nas narinas, segundo elemento, o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, ele passou a ser o que no hebraico nós chamamos de lenefesh hayah, alma vivente. Notem que muitos conhecem ou até estudam as Sagradas Escrituras, mas confundem muitas vezes o que elas realmente querem declarar a respeito deste tema, a respeito deste assunto. Isto porque muitas pessoas, sinceramente, ainda creem que a morte afeta somente o corpo e não o espírito. Acreditam piamente que ao morrermos, o espírito, o fôlego de vida, o sopro divino, recebe, por assim se dizer, uma espécie de liberdade para continuar existindo. Mas, efetivamente, nós veremos que não é isto que Deus ensina em sua palavra. Prestemos, assim, muita atenção no que Deus diz. O ser humano foi criado, como eu disse, de dois elementos. O primeiro elemento, nós lembramos, pó da terra, ou seja, afar min adamá, o pó da terra no hebraico. Com um outro elemento, o fôlego de vida, nishmat haim. Percebam que o pó da terra, meus queridos, ele não possui nenhuma característica que o torne um poder vivificante ou que demonstre que o pó da terra tenha qualquer forma de vida independente. E com relação ao fôlego de vida,
Aqui muitos também nutrem uma grande dúvida. Mas em relação ao fôlego de vida, em nenhum momento é visto este segundo item da formação do ser humano como algo separado, que foi colocado em uma moldura inerte e vazia criada do pó da terra, mas sim, o fôlego de vida sempre é visto nas Escrituras como o poder divino doador da vida, que transformou o pó da terra em alma vivente. Fica, portanto, evidente que o fôlego de vida jamais representou uma segunda natureza distinta, acrescentada ao corpo sob a forma de um ingrediente com capacidade para existir separadamente do corpo. O fôlego de vida é um poder originário e exclusivo de Deus, que transformou o pó da terra em alma vivente. Quando esta fórmula divina, após a queda, foi revertida pelo advento da morte, o fôlego de vida é expirado e volta diretamente para Deus que o concedeu, deixando, portanto, para trás apenas o pó da terra. É exatamente esta sequência que está registrada em toda a palavra de Deus. Nós podemos, por falta de tempo, nos atermos apenas 2 versículos. Já que citamos Bereshit, Gênesis, vamos aqui para o capítulo 25 do livro de Gênesis, ver como este comportamento se efetiva. Gênesis 25, versículo 8 diz assim: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice. Notem, expirou, e a palavra de Deus diz que ele morreu. No livro de Salmos, há algo também bastante interessante, lá no capítulo 104. Livro de Salmos, capítulo 104, nós temos aqui versículo 29, dizendo o seguinte: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Prestem agora atenção. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Queridos, portanto, é esta clara revelação de Deus, mas claríssima, que rejeita qualquer possibilidade de que alguma parte da alma vivente, que nós somos uma alma vivente, sobreviva à experiência da morte. E efetivamente por isso nós repetimos mais uma vez: nós não temos uma alma, nós somos uma alma, porque somos uma unidade psicofísica absolutamente indivisível. Ademais, quando Paulo diz que estar com Cristo, na sequência de Filipenses 1:23, precisamos compreender que, evidentemente, ele vai deixar muito claro que não quer dizer nada de que morreu e vai para o céu. Não, em absoluto. Até porque nós temos que lembrar muito bem. Imaginemos como seria o céu se nós morrêssemos e fôssemos imediatamente para lá. Qual seria um local de sofrimento e não de paz ou de prazer? Imagine você no céu vendo seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, todos sofrendo extremamente por sua falta, muitas vezes sofrendo consequências por sua morte, sem você poder fazer absolutamente nada por eles. Será que um local assim, nestas condições, poderia ser chamado de céu? Esta é mais uma lógica que se opõe fortemente a esta ideia de que alguma coisa continua existindo da alma vivente após a morte. Mas, queridos, Paulo escreveu 14 epístolas. E nessas 14 epístolas nós temos muito ensinamento a respeito deste tema e deste assunto. Talvez que seja dos mais conhecidos, está lá na sua segunda carta, na sua segunda epístola a Timóteo, seu grande ajudador. Lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 8, está escrito o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Prestem atenção. Ele não está falando que ganhará instantaneamente, após a sua morte, a coroa da vida. Não. Ele está falando aqui a coroa da justiça, assim que haja aquele dia. Que dia é este?
É o dia da volta de Yeshua, é o dia da volta de Jesus. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É interessantíssimo notarmos aqui que Paulo revela, queridos, que ele não receberia galardão nenhum de eternidade alguma em seguida ao momento da sua morte, mas somente na ressurreição dos salvos por ocasião da volta de Jesus. A eternidade, de fato, será um galardão, mas será um galardão destinado exclusivamente àqueles que estão salvos em Jesus. Mas como se dará esta transformação da salvação em Jesus se nós voltaremos ao pó assim que morremos? Há um outro texto do apóstolo Paulo bastante esclarecedor, e é uma carta que ele escreveu aos habitantes da cidade de Tessalônica. Essa carta, ela contém diversos ensinamentos, mas um deles diz respeito a este tema. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós temos uma revelação bastante importante ali nos versículos 13 a 17. Eu lerei para você a sequência da mensagem de Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito àqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram antes de nós. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, fala em ressurreição. Em momento algum, quer no primeiro, quer no segundo testamento, há qualquer menção à reencarnação. Esta crença pagã não tem efetivamente nenhum fundamento para Deus em sua palavra. E versículo 17 completa que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então entendemos efetivamente por estas leituras que fizemos que a reversão do processo da criação, que é efetivamente a morte, consoante o que está revelado em Gênesis 2:7, que acabamos de ler, possui apenas duas dimensões. A primeira dimensão, assim podemos chamar, ou na primeira dimensão, fazem parte todos aqueles que estão salvos em Jesus. Mas essa primeira dimensão da morte possui, portanto, um caráter temporário. A segunda dimensão da morte pertence a todos aqueles que o rejeitaram, a todos aqueles que ignoraram a salvação proposta através dele por Deus. E esta segunda dimensão da morte possui um caráter definitivo. Excetuando-se exclusivamente aqueles que porventura estejam vivos no dia da volta de Jesus, todos os demais seres humanos desde Adão passarão pela experiência da morte, que significa o fim da existência neste mundo. Experiência esta, repetimos, para alguns temporária, para aqueles que estão salvos em Cristo, para outros que o rejeitaram, uma experiência de caráter definitivo. Mas para aqueles que, como nós, creram, que foram justificados, que foram santificados pela fé em Jesus, esta primeira dimensão da morte é milenarmente chamada pela palavra de Deus de sono. Um sono sem sonhos. Como eu posso comprovar isto? Abrindo no Primeiro Testamento o livro de Daniel. E lá em Daniel, capítulo 12, nós temos algo bastante significativo no versículo 2.
Esta é a mensagem de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra, o profeta Daniel já dizia isto, ressuscitarão. Notem, uns para a vida eterna, morte da primeira dimensão, outros para a vergonha e horror eterno, morte da segunda dimensão, morte em caráter definitivo. Assim sendo, queridos, nós precisamos lembrar que toda a Escritura Sagrada revela efetivamente, da parte de Deus, este ponto de como permanece um ser humano após a sua morte, após a cessação da vida. E é interessante nós relembrarmos também, por que sono? Um sono sem sonhos. Porque enquanto dormimos, todos nós sabemos, nós entramos em um estado, digamos assim, de completa, mas completa inconsciência do que acontece ao nosso redor. É o que declara um outro livro muito famoso da Palavra de Deus, Correlete para os judeus, efetivamente para os cristãos ele se chama Eclesiastes, e é bom lembrar, Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Ele efetivamente, Salomão escreveu, Salomão que estou me referindo, ele escreveu este que faz inclusive parte da última parte do Tanar. Mas nós temos que lembrar o que ele diz em Eclesiastes, efetivamente uma palavra muito, muito importante, Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. Salomão escreveu desta forma: e o pó volte à terra como o era. Olha o processo da criação sendo mais uma vez lembrado. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebem? Não há margem para crermos em qualquer situação que preconize uma ida direta para o céu de quem morre. Nem tampouco uma situação de o corpo vai para o descanso do pó da terra e o espírito continua olhando, continua buscando as pessoas. Isto efetivamente conspira contra a salvação e claudica quando alguém busca a sua base, o seu fundamento nas Escrituras Sagradas. Este fundamento efetivamente não existe. Lembrei-me agora de um outro texto no mesmo livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, só que agora no capítulo 9, versículos 5 e 6. Notem o que registrou Salomão. Versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Na verdade, toda a Escritura Sagrada e inspirada por Deus revela esta mesma verdade. Muitas vezes nós temos no servo Jó as maiores lições da vida espiritual de alguém que sofre, evidentemente não pelas mãos de Deus, porque quem provoca o sofrimento de Jó, nós já falamos na lição passada, é justamente o inimigo de Deus e do homem, Satanás. Mas Jó deixa claro, Jó, é importante lembrarmos, não tinha nenhum livro para consultar. Ele tinha o ensinamento de Deus. E justamente no seu livro, Jó 14:14, notem o que ele escreve em relação à morte. Ele diz assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ele faz uma comparação como muitas pessoas, às vezes, na sua época, imaginavam. Corta-se uma árvore. Em muitos casos, a árvore volta a brotar. A árvore, por assim se dizer, renasce, ressuscita. Mas isso não acontecia e não acontece com nenhum ser humano que morre. Por isso ele registra: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta, notem a expressão, esperaria até que eu fosse substituído. Ou seja, em nenhum momento Jó diz: morro e vou para um outro lugar. Morro e continua parte de mim a viver. Não, em absoluto. É interessante nós notarmos também que, além de Jó, nós temos no mesmo livro de Salmos que acabamos de consultar,
Livros de Salmo, eu me refiro aqui ao Salmo 17, que é um salmo também bastante conhecido. Salmo 17, versículo 15, diz assim: Eu, porém, na justiça contemplei a tua face quando acordar. Notem bem, é um salmo de Davi. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Está se referindo Salomão aqui, Davi aqui, efetivamente a ressurreição. E eu não posso deixar de citar também agora um outro profeta de Deus, este também bastante conhecido, e estou me referindo evidentemente a Isaías. Isaías foi um homem de Deus que pregou mensagens específicas para crescimento e para reavivamento. Lá no versículo, vamos colocar aqui 19, do capítulo 26 de Isaías, nós encontramos aqui algo bastante interessante. Isaías 26, 19 diz assim: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Ou seja, mais uma revelação portentosa da ressurreição, mesmo para o profeta Isaías. Portanto, meus queridos, fica claro, não temos tempo para ler todos os textos, mas são dezenas, são centenas de textos nesse sentido. Mas após a queda de Adão e Eva, todos nós ficamos sujeitos à morte. A grande diferença é que apenas para os salvos em Cristo Jesus ela é temporária. Foi por esta razão que Paulo, então, nos soa agora, não paradoxal, mas nos soa bastante claro, quando ele disse: para mim, o morrer é lucro. O morrer salvo em Cristo Jesus. Eis efetivamente o entendimento, o sentido das palavras, como eu disse do início, aparentemente paradoxais do apóstolo Paulo. E, na verdade, embora em seu tempo ele não tenha tido a leitura do Evangelho de João, que foi escrito muito mais tarde, após a sua morte, compete-nos lembrar as palavras de Jesus registradas por João em seu Evangelho, lá no capítulo 11 e versículo 25. 11:25 de João diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.